antes de você ficar desesperada e sair por aí buscando fono, antes de você ficar apavorada com o desenvolvimento da fala do seu filho, ajudar ele a se adaptar na escola, conheça o autismo, saiba mais sobre o autismo, que não é uma doença, mas ele é um filho como os outros filhos típicos que você tem. Mas ele tem uma forma de se expressar, ele precisa de ajuda. Você precisa conhecer mais sobre o autismo, sobre o seu filho em específico, em particular. Aí entra o seu papel de mãe, para você realizar o sonho de toda mãe de autistas, que é ter um filho calmo, independente, de uma forma natural. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas, onde eu ajudo como as mães de filhos autistas podem desenvolver o seu filho autista para se tornar uma criança calma, tranquila, independente de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E nós vamos falar hoje, nesse bate-papo, especialmente sobre as mães que recém tiveram o diagnóstico de autismo do filho e se sentem perdidas, não sabem qual terapia começar a trabalhar com o filho, por onde começar, o que fazer realmente para que tenha resultados o desenvolvimento do filho. Então, se vocês que estão aqui comigo são mamães de autistas, conta para mim, para que eu possa estar mais próxima de vocês. Tenham liberdade de me contar de onde vocês são, se você tem filho autista, 1, 2 filhos autistas, ou se você é vó, se você é tia, enfim, tem liberdade de compartilhar aqui comigo, tá bom? Se você que está aqui comigo, principalmente você que recém teve o diagnóstico de autismo do seu filho, eu me lembro quando eu recém tive o diagnóstico de autismo do meu filho. Como eu fiquei na época, né? E eu posso entender as mães hoje que passam por essa situação. Então, algumas mães, inclusive algumas alunas minhas, têm comentado assim: Sara, quando eu recebi o diagnóstico, por mais que eu já suspeitasse que o meu filho fosse autista, mas quando eu cheguei, que eu tive o diagnóstico, foi um impacto muito grande que eu senti. Então, umas me disseram que sentiu que o chão se abriu, outras me disseram que o mundo virou de cabeça para baixo, outras sentiram um período de luto, né? E outras sentiram que abriu a mente, pelo menos ela tinha um direcionamento por onde começar a ajudar a desenvolver o filho autista, né? Então, cada mãe reage de uma forma, tá? Hoje, quero deixar bem claro aqui que o objetivo não é dar um diagnóstico, até porque eu não sou médica, né? Eu sou só uma terapeuta, então eu não posso dar diagnóstico de autismo. Eu posso fazer indicações, mas o laudo mesmo é o médico quem pode entregar para você, tá bom? Mas aqui nós vamos conversar sobre orientações, tirar dúvidas, direcionamentos que você precisa nessa sua caminhada, que você está aí recém começando, né? Quais passos dar? Então é para te ajudar, tá? Te trazer orientação nessa nova caminhada, nessa nova jornada. E por que é tão importante você receber orientações, né? E orientações corretas, orientações certas, porque pela internet afora tem muita informação. Na época, há quase 12 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, quase não tinha informações. E as informações que tinham eram informações que hoje são atrasadas. Mas é o que tinha na época, né? Agora, você tem muitas informações. Mas pode ser que você se sinta confusa, né? Alguém de vocês que está aqui comigo já passou por isso? Saiu procurando algum tema, alguma dificuldade que você percebe que o seu filho tem, saiu procurando pela internet e achou um monte de informações e ficou pensando: e agora? Qual que é melhor para o meu filho? Qual que vai funcionar? Qual que vai ajudar? Alguém aqui já passou por alguma situação assim de se sentir perdido? É importante você ter as informações certas, corretas, logo no início que você tem o diagnóstico de autismo.
do seu filho, né? Por quê? Por que é tão importante assim? Porque você pode adiantar o desenvolvimento dele. E quanto mais você demora para ter a orientação certa, você faz um pouco aqui, faz um pouco do que te falaram ali. Um profissional falou uma coisa, outro profissional falou outra coisa. Você tenta aqui, tenta ali, e você pode estar atrasando o desenvolvimento do seu filho. E hoje nós sabemos que na infância, cada dia que você atrasa é um dia a menos que você deixou de trabalhar o desenvolvimento naquela criança. No caso, no seu filho. Então, o ideal é que você não perca mais tempo que você já perdeu antes de ter o diagnóstico, porque não sabia, porque suspeitava, porque um falava que, não, é assim mesmo. O pai dele também demorou para andar e para falar. Espera mais um pouco, daqui a um tempo você volta de novo aqui para a gente fazer uma outra avaliação. Então basta já o que já demorou, né? Agora o legal é que não perca mais tempo. Então, diminui o estresse. Quanto mais cedo o seu filho demonstrar desenvolvimento, no estresse, você tem a oportunidade de ter um filho mais calmo, mais tranquilo e inclusive você, sua família, seu filho poder voltar a ter uma vida social normal. O que eu quero dizer com normal? Vocês poderem sair, ir a uma festa de aniversário, ir na igreja, ir no supermercado, ir no shopping, enfim, poder, né, ter uma vida social, ir na casa da vovó, ir na casa de amigos, poder ter uma vida social que até então você não está mais conseguindo ter. Por quê? Talvez porque o seu filho tem crises nervosas quando você sai de casa, por causa do barulho, dos estímulos que deixam ele muito agitado, às vezes até irritado, atrapalham, prejudicam o sono. Tem a questão da alimentação, seletividade alimentar, aí fica difícil você comer fora de casa, né? Enfim, vários fatores aí que prejudicam. Então, quanto mais cedo você, mãe, procurar desenvolver o seu filho, mais rápido você consegue reorganizar, reestruturar toda essa situação aí que envolve o seu filho. E aqui hoje eu vou te mostrar como que você mesma pode ajudar o seu filho a se tornar uma criança autista calma, tranquila e com autonomia, independente, de uma forma natural. É claro que esse, como eu sempre falo para as minhas alunas, é um trabalho formiguinha, porque é um dia após o outro que você vai trabalhando, que você vai desenvolvendo o seu filho. Então, não é mágico, nós sabemos disso, né? É um desenvolvimento, até porque o seu filho autista ele vai passando por fases, assim como qualquer uma outra criança típica, passa também pelas fases de desenvolvimento. E o seu filho autista não é diferente. Se você não sabe ainda, mas acredito que talvez você saiba sim, que autismo não é doença. Se autismo não é doença, seu filho tem oportunidade de também se desenvolver como uma criança típica se desenvolve. Lembrando que ele tem o tempo dele, né? Lembrando que ele tem o mundo imaginário dele, ele tem um ritmo diferente. E você precisa começar a conhecer esse ritmo e respeitar esse tempo, esse ritmo do seu filho. Vocês vão caminhando juntos. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, o neuropsiquiatra infantil na época me disse assim: Sara, a melhor médica para o seu filho é você e a melhor terapia é a sua família. E eu abracei aquilo com uma convicção e realmente funcionou, funciona até hoje, não só para mim, mas para as minhas alunas também. É isso mesmo, né? Então, antes de você ficar desesperada e sair por aí buscando fono, terapias, psicólogos para o seu filho, você precisa conhecer como você mesma pode ajudar o seu filho autista a falar, saber lidar melhor com as crises nervosas dele, quando ele não te obedece, quando ele não aceita o não, por exemplo. Você, mãe, pode aprender. Mas Sara, eu não tenho nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, né, para ajudar o meu filho. Como que eu posso ajudar ele? Eu não me sinto em condições. Você vai
precisar, nessa caminhada, nessa jornada, você vai precisar entender que quando se tem o diagnóstico de autismo numa família, você, mãe, também precisa de cuidados. Ou seja, você também precisa começar a olhar para você, para os seus comportamentos. Você precisa cuidar sobre a sua ansiedade, né? Para você poder cuidar de você, cuidar dessa sua criança interior que você traz aí com você. Ou seja, você olhar para trás e aprender a forma como você foi educada, né? Como você foi criada e como você está transferindo isso para o seu filho, como você está lidando com o autismo dele. Ai, Sara, mas isso não tem nada a ver com o autismo do meu filho, eu preciso de ajuda para o autismo. Sim, eu sei, minha querida, mas veja só, lembra que eu falei que o autismo não é doença? Portanto, o seu filho tem capacidade, tem condições de se desenvolver tão bem quanto uma criança típica. Você apenas precisa saber conhecer como lidar com ele e como ajudá-lo, como motivar. E quando você tiver consciência disso, você vai entender que você mesma vai ser a melhor ajuda para o seu filho autista. Creia, acredite nisso. Assim está sendo a minha experiência e assim tem sido a experiência com as mães, com as minhas alunas, que são mães e algumas também são avós, mesma coisa. Então, é preciso acreditar no processo que funciona e traz resultados rápidos, muito mais rápidos do que diversas terapias por aí, onde o seu filho pode ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguns dizem a vida toda ele vai ter que fazer terapias. Por exemplo, as minhas alunas, algumas delas, né, a Marilene, que é a vovó, a Maria Madalena, minha mãe, a Mara e outras, que moram, por exemplo, em lugares, em cidades onde não tem terapias para ajudar o filho autista. Só tem em outra cidade distante, ou seja, além de ficar inconveniente, né, a viagem para ficar levando toda semana o filho autista para fazer terapia numa outra cidade é muito mais caro. Então, se torna inviável. Mas elas estão aprendendo como ajudar. Estão aprendendo como trabalhar, como desenvolver o filho autista, como melhorar o comportamento deles, como ajudar eles se desenvolverem, por exemplo, na fala, como melhorar o sono e diversas dificuldades segundo as necessidades de cada criança autista, né? Não existe uma receita pronta para ajudar a desenvolver autistas, não existe. Cada criança autista tem as suas necessidades únicas, as suas características de personalidade, o que envolve o ambiente ali, o lar, a forma como está sendo educado em casa, tudo isso envolve como uma criança típica também. Então, várias questões precisam ser observadas, precisam ser trabalhadas. Por isso eu disse que os pais, no caso, você mãe, também precisa ser trabalhada, para você poder ajudar o seu filho autista. Então, sem precisar estudar um monte de teorias, mas aprendendo na prática, porque o que as mães mais querem, mais precisam, mais desejam é prática, é o dia a dia, é o que acontece ali em diversas situações cotidianas, desde a hora que o seu filho acorda, a hora do almoço, as refeições, do banho, escovar dentes, juntar os brinquedos, você vai ver tela ou não vai ver, assistir ou não, quanto tempo vai ficar, enfim, até a hora de dormir. Essas são os melhores momentos, oportunidades que você tem para trabalhar o seu filho autista. Então, assim, você mesma pode ajudar, você mesma, né? Desenvolver, mesmo que na sua região, na sua cidade, talvez você não tenha tratamento, terapias que possam dar suporte. Independente
independente se você também não tem nenhuma formação pedagógica ou em psicologia, enfim, independente disso, mas você tem, sabe o quê? Um amor de mãe incondicional, de mãe ou de vó, incondicional. E isso, o melhor profissional do mundo não vai ter esse mesmo amor, esse mesmo carinho que você, mãe, pode ter. E isso é primordial. Por quê? Porque o seu filho autista, ele precisa se sentir amado por você, aceito por você. Você precisa aprender a respeitar o tempo dele, a maneira dele se expressar, dele tentar se comunicar com você. Então é primordial. E você, o problema é que você não está sabendo como ajudá-lo, por onde começar, o que fazer, qual a melhor terapia. Você está num momento, eu também passei por isso, tá? Eu também passei por essa condição, essa situação. E aí, o que aconteceu? Eu fui entendendo e fui aprendendo que eu também podia desenvolver o meu filho. E foi o que aconteceu e tem acontecido até hoje. Porque há quase 12 anos atrás, não tinha ajuda, não tinha suporte na cidade que eu moro. Inclusive, uma terapeuta, psicopedagoga, na verdade, na época que eu passei com ela também, depois do diagnóstico com o meu filho, eu passei por essa psicopedagoga. E a experiência, em 30 anos de experiência em autismo, inclusive em outro país também, ela me disse, olha, se você quer desenvolver o seu filho, você precisa sair da cidade onde você mora e ir para uma capital. Na época, eu morava numa cidade do interior. Eu pensei, mas eu não posso, eu não tenho como, por causa do trabalho do meu esposo, eu não tenho como sair daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vesti a camisa, eu fui atrás. Eu fui aprender como eu podia desenvolver o meu filho. Fui estudando, fui praticando, fui desenvolvendo ele. E foi aí que foi surgindo o método que eu tenho hoje, chamado método CRIAR, né? Onde cada letra tem um significado. Mas não é o caso aqui, uma outra hora a gente fala sobre ele, né? Então, você apenas precisa saber o que fazer, por onde começar. Você precisa conhecer que o seu filho autista, por exemplo, tem muita sensibilidade. E os estímulos que ele recebe durante o dia, né? Por exemplo, muito barulho, luzes, muito colorido, muitos brinquedos, tudo isso são muitos estímulos, né? Que junto com a hipersensibilidade dele, pode trazer agitação, pode inclusive prejudicar o sono, pode trazer irritabilidade, pode trazer vários sintomas e alterações no comportamento. Talvez você não sabia disso, você recém teve o diagnóstico, você está aprendendo ainda. Então, veja só, um ambiente calmo, tranquilo, com uma rotina saudável para o seu filho, vai contribuir muito para ele também ficar calmo. Então, você começa a perceber como você tem uma vida, por exemplo, agitada. Você começa a perceber, poxa, é verdade, não tinha parado para pensar nisso. Quando você começa a aprender sobre as sensibilidades do seu filho autista, né? E como esses estímulos podem deixar ele hiperexcitado, hiperagitado. Então, talvez você não tinha percebido antes, né? Como que o quarto dele é cheio de brinquedos. Pois, muitos brinquedos, muito colorido. Como ele fica agitado quando vocês vão para o supermercado. Também tem muito colorido, tem barulho. Quando ele fica, por exemplo, hiperestimulado, se vocês vão ao shopping, talvez antes disso você não sabia por que ele tinha uma crise nervosa, se jogava no chão, batia a cabeça, chorava, mas pode ser que ele esteja sendo hiperestimulado e ele não sabe te falar, ele não sabe se expressar, ele não sabe te contar por que ele está tendo toda aquela alteração, aquela descompensação dentro dele. Ele não sabe te falar. Então ele age, ele tem comportamentos assim, né? E você, por exemplo, não reclama às vezes, né? Que, a minha vida é uma correria. Ou, nossa, como o tempo está passando muito rápido. Ninguém tem mais tempo para ninguém.
Quantas vezes eu ouço isso, né? A correria, a agitação de todo mundo. Então, às vezes, mudanças vão precisar ser feitas no seu lar. Por quê? O seu filho está aí para você se despertar, fazer uma reflexão e considerar como que está sendo o ritmo de vida de vocês. E muitas vezes os nossos filhos autistas vêm para te acordar e falar: uau, eu também preciso mudar. Então você começa a observar mais o que prejudica o seu filho, o que não é saudável para ele, o que deixa ele hiperestimulado, agitado, ansioso, nervoso. E você começa a fazer alterações, mas são alterações saudáveis. Não são alterações onde você pensa assim: puxa vida, mas que coisa, agora eu tenho que mudar todo o ritmo da minha vida, puxa, que chato, né? Por causa do autismo do meu filho. Não, são alterações que você pode fazer, mas alterações saudáveis, ou seja, todos os outros membros da família vão ser, vai contribuir, vão ser ajudados também. Todos os outros, o pai, a mãe, os outros irmãos, todos vão poder, por exemplo, ter uma vida mais calma, mais tranquila, menos agitada. São detalhes, são pequenos passos que você pode começar a olhar com atenção na sua vida, o quanto isso está impactando na agitação, na ansiedade, no comportamento do seu filho. Ah, Sara, mas significa que se eu tiver um lar, uma rotina organizada, um lar mais tranquilo, pronto, resolveu todas as dificuldades do meu filho autista? Não, mas são passos que cooperam, que contribuem para que você consiga ter uma criança autista, um filho autista calmo, tranquilo, e você ajude ele para que ele vá se desenvolvendo, vá se tornando uma criança independente, cada vez mais, de uma forma natural. Como você vai ajudar o seu filho autista a se desenvolver sendo uma criança mais calma e mais tranquila se você é agitada? Se o ritmo de vocês é um ritmo super agitado, grita, corre e tudo acelerado e não tem paciência com o outro, um atropela o outro e uma hora vai dormir meia-noite, outra hora vai dormir 10 horas e não tem hora para almoçar, e quando tem oportunidade de ter uma refeição junta, não faz a refeição juntos, cada um come no seu prato, lá um olhando para o celular, outro assistindo TV, é tudo uma bagunça. Isso também impacta no ritmo do seu filho autista. Então são detalhes, né, que você não vai ouvir aí assim, você vai ouvir sobre desfraude, sobre a fala, sobre comportamentos, mas antes de você se preocupar com desfraude, com a fala, com a seletividade alimentar, enfim, tantos outros detalhes, dificuldades, você precisa trabalhar a base. Se você for construir uma casa, por onde você vai começar? Por onde o mestre de obras, o pedreiro, enfim, vai começar a trabalhar? Pelo alicerce, não é? Não tem como chegar e começar pelo telhado. Impossível. Eu ainda não vi. Começa-se pelo alicerce. Só que o alicerce, cada dia que você for fazer uma visitinha lá na obra para ver, poxa, deixa eu ver se a obra, né, o andamento, será que, logo já vou começar a poder imaginar onde vai ficar o quarto, a cozinha, a sala, aí você chega lá, parece que tá do mesmo jeito, só vê pedra, ferro, buraco e não sai daquilo, e você vai outra semana a mesma coisa, 15 dias a mesma coisa. É assim mesmo o alicerce, são bases que você são essenciais para o desenvolvimento do seu filho autista, mas que você precisa dessa base. Então não tem como você começar pelo telhado. Então, Sara, como eu faço para fazer o desfraude do meu filho autista? Você já trabalhou a base? Você já trabalhou a comunicação, a interação com ele? Às vezes, o seu filho nem fala ainda e você já está preocupada com o desfraude. Tem etapas para serem trabalhadas com coerência, né? Com sentido, etapa por etapa, como uma construção de uma casa. Quando você for construir o telhado, tranquilo, não vai ter rachaduras nas paredes, não vai ter problema de vazamento. Por quê? Porque a base foi bem feita. Então isso eu trabalho muito com as minhas alunas. Antes de se preocuparem com vários outros detalhes, são necessários, são importantes ajudar o seu filho a superar, mas trabalhe a comunicação, a interação com ele.
Ah, Sara, mas o meu filho ele não tem atraso na fala. Ele é autista, mas ele fala, ele se identifica, se comunica bem. Ok, mas eu tenho certeza que tem momentos que ele tem rompantes de crises nervosas. Ele ainda tem dificuldade em saber se expressar. Então, se tem alguma coisa que deixa ele irritado, incomoda, deixa ele nervoso, ele não entende se é uma brincadeirinha ou não que estão fazendo com ele não entende uma palavra de duplo sentido, isso pode causar uma desorganização nele, ele pode ter uma crise nervosa, então ele ainda precisa ser trabalhado a comunicação no seu filho, ainda assim. Essa é base. Então, são detalhes muito importantes. Então, se você estiver vivendo uma rotina saudável, isso vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento do seu filho autista, né? E quando você, mãe, aprende a respeitar as hipersensibilidades dele, não achando que é frescura, mas não é tanto assim, nossa, como você é exagerado, precisa chorar só por causa disso? É a hipersensibilidade dele. Aprenda a respeitar o tempo dele. Nossa, Sara, mas o meu filho não fez o desfraude ainda. Ele não está preparado. Respeite o tempo do seu filho. Vai chegar um momento que ele... Por exemplo, a minha filha pequena, de 4 aninhos, ela chegou para mim, eu sempre... Ela mama uma mamadeira de suco de uva, ela ama suco de uva antes de deitar, e se ela não janta o suficiente, ela às vezes acorda uma vez na madrugada para mamar mais uma, e quando ela acorda no outro dia também. Mas ela chegou para mim e me disse: mamãe, eu não quero mais mamar TT. Não, por quê? Por que não? Eu não quero mais, eu quero dormir sempre, e quando eu acordar, eu não quero mais. Tá bom? Tudo bem, chegou o momento, eu não precisei tirar a mamadeira dela. Então, isto é autonomia. Isso é autonomia. É o seu filho se sentir que chegou o momento dele dar um próximo passo e ele vai te mostrar o caminho. Nesse desespero de mães de autistas, nessa sociedade agitada, essa cobrança que existe, às vezes na escola, às vezes de familiares, mas o seu filho não deixou a fralda ainda, nossa, mas o fulaninho já deixou e o seu ainda não. Aquela cobrança. Aprenda a respeitar o tempo do seu filho. Isso vai ajudar com que ele cresça, ele se desenvolva com autonomia. Ele deu esse passo, ele decidiu deixar a fralda, né? Não tirou a fralda, ele decidiu dar esse passo. Isso é sinal de autonomia. Então é muito importante nós, mães, aprendemos, inclusive, um mundo imaginário. Todo autista tem o seu próprio mundo imaginário. Toda criança é autista. E agindo assim, você vai estar contribuindo para ajudar o seu filho autista a ser mais calmo, ser independente de uma forma natural. Sara, que é essa forma natural que você fala? Isso aí é um conteúdo que eu já falei em outros bate-papos. Você pode procurar aí nos vários vídeos que eu tenho, porque seria um assunto que eu levaria aqui quase 1 hora ou mais só para falar sobre isso, né? Seria, no caso, sobre a terapia floral. Antes de você ficar apavorada com o desenvolvimento da fala do seu filho, como eu estava falando, fazer o desfraude, né? Ajudar ele a se adaptar na escola. Conheça o autismo, saiba mais sobre o autismo, que não é uma doença, mas que o seu filho, ele precisa ser aceito, ele precisa ser amado como ele é, ele precisa ser respeitado. Então, ao invés de levar ele correndo fazer terapias, né, perder tempo, que essas terapias têm como objetivo consertar o seu filho autista. Como se o autismo naquela criança fosse um problema, fosse um erro, né? E não é. É uma forma de ser, e aquela criança, por motivos específicos dela, que, como eu disse, cada criança em particular envolve, né, vários detalhes, vários fatores, ela pode ou não precisar de mais ou menos suporte, ajuda, né? Bom, então
Você pode aprender que por trás, por exemplo, de uma crise nervosa do seu filho, o que muitas pessoas por aí chamam de birra, né? Você vai deixar ele fazendo birra, por exemplo, né? Está uma criança autista em sofrimento, sem conseguir se sentir compreendida, sem direcionamentos, sem orientações, sem aceitação. Então, você, mãe, é a melhor pessoa para ajudar o seu filho autista, para ajudar no desenvolvimento dele, para ajudar ele a se sentir aceito, ele não se sentir rejeitado como um patinho feio da família, como um problema, como até uma ovelha negra da família. Conhece fulana? Quem é fulana? Ah, aquela lá que tem um filho autista, né? Então fica meio alvo, né? Então não, ele é um filho como os outros filhos típicos que você tem. Mas ele tem uma forma de se expressar, ele precisa de ajuda. Você precisa conhecer mais sobre o autismo, sobre o seu filho em específico, em particular, porque não é porque o filho da sua vizinha, o filho autista da sua vizinha, ou da sua colega de trabalho, ou da sua prima, tem aquelas dificuldades, precisa, né, de suporte, tem aqueles sinais que o seu filho também. Não existe receita de bolo. E aí entra em especial o papel, a função da mãe. Ninguém melhor do que você para conhecer exatamente em detalhes o que irrita o seu filho, o que incomoda o seu filho, o que é muito estímulo para ele. Por exemplo, o filho da Manuela, é o Isaac, da minha aluna. Olha só, normalmente se falam que muito barulho incomoda, irrita crianças autistas, que tem assim hipersensibilidade auditiva e tal. O Isaac, ela estava me contando, olha só que diferença. Sabe o que irrita o Isaac na sensibilidade auditiva? Se colocar para ele ouvir músicas de nananeném, músicas calminhas, tranquilas, isso deixa ele super irritado. Mas se ele ouvir uma música alta, com barulho, não, isso não incomoda ele. Olha só. Isto é uma necessidade única do Isaac, o filho autista da Manuela. Então, você, mãe, precisa conhecer. E aí, quando você conhece, você vai aprendendo como ajudar o seu filho a se desenvolver naquela área, naquela necessidade que ele tem, naquela área que ele precisa, aquela habilidade que ele precisa desenvolver. Depois disso, você vai levar esse conhecimento para onde o seu filho for frequentar. A escola, por exemplo. As escolas estão perdidas, não sabem como lidar com a criança, o que fazer. Aí entra o seu papel de mãe. Por quê? Porque em casa você já está colocando em prática, né? Você sabe o que funciona e o que não funciona com ele. Então você leva esse conhecimento para a escola. Você dá esse suporte para a escola não ficar perdida, né? E onde você for, eu falo das habilidades e das dificuldades do meu filho Henrique onde eu vou. Então ele é um cidadão. Então as pessoas que convivem com o meu filho no Pilates, onde ele vai, no judô, com os colegas, com o sensei, quando ele vai ao mercado, quando ele vai à farmácia, as pessoas conhecem o Henrique na escola, os familiares, amigos, eles conhecem, eles sabem, eles aprendem como lidar com o Henrique. Isso favorece para eles, favorece para o Henrique na interação social. Se você esconde seu filho, ou se você não sabe como lidar com o seu filho, e você coloca essa responsabilidade nas mãos de outras pessoas que estão mais perdidas ainda do que você, que só convivem com o teu filho aquele pequeno tempo do dia, aquele pequeno período ali, elas ficam mais perdidas. Como que elas vão lidar com o seu filho? Como elas acham que devem lidar? Elas fazem lá um curso de autismo que se ensina que para criança autista você tem que aplicar intervenções, fazer bloqueios, senão ele vai ter consequências. E aí ela começa a aplicar isso, porque é o que ela aprendeu, ela usa isso para qualquer criança autista. Não vai funcionar. Claro que não vai, é óbvio que não vai, porque o seu filho é único, ele tem as dificuldades específicas, únicas dele. E quem melhor do que você, mãe? A não ser que você também seja uma avó que é responsável ou que cuida do seu neto. Como eu tenho a avó das minhas alunas, a avó Marilene, ela é responsável pelo netinho dela, o Daniel. Então ela cuida do Daniel, né?
Então, ela sabe, ela conhece todas as necessidades dele, né? Então, assim, você é a melhor pessoa para dar os direcionamentos corretos para você realizar o sonho de toda mãe de autistas, que é ter um filho calmo, filho autista calmo, tranquilo, independente, de uma forma natural, tá? Melânia, você tá aqui, querida, tudo bem? O que fazer com a criança que não come frutas, difícil de introduzir? A seletividade alimentar, né? A textura, o sabor, tudo isso é por causa da hipersensibilidade que ela tem no paladar, né? Um pouco a gente precisa respeitar, né? E chega um momento, por exemplo, a experiência que eu posso compartilhar com vocês. O meu filho não comia carne de jeito nenhum. Não tinha quem fizesse ele comer carne. Então, chegou uma época que, inclusive, eu precisei fazer um curso. Fiquei 15 dias fora de casa. Ele tinha aí cerca de 8, 9 anos. Nunca tinha ficado longe dele tanto tempo assim. Foi uma experiência única para mim e para ele. E ele ficou aos cuidados da minha família, num outro estado, tudo diferente. E ele começou a comer carne. Hoje ele só não come peixe. Então o sabor do peixe é muito forte para ele. Ele superou. Então, isso também é autonomia, né? Chega um momento que o seu filho consegue superar isso. Agora, você também pode, através do mundo imaginário dele, experimentar, cativar ele para aprender a comer frutas. Por que não, né? Aí você vai, qual que é o personagem preferido dele, né? Você pode experimentar, cativar e motivá-lo, tá bom? E eu gostaria até de saber o resultado depois. Polly, a minha filha Maria tem seletividade alimentar, sempre ofereço os alimentos, mas ela não quer, só toma mingau. Então tem essa questão, por exemplo, a minha pequena, ela ama sopa, tudo que é caldo, que é líquido, né? O que é mais seco, ela come, mas não é a mesma quantidade, com a mesma vontade, com o mesmo apetite do que se fosse uma sopa. Então, o que eu faço? Nessa sopa, eu coloco a super sopa. Inclusive, hoje tá saindo uma sopa lá que meu esposo ficou fazendo. Ele é o Masterchef aqui em casa. Então, ele coloca tudo que ele pode. Repolho, cará, inhame, batata, cenoura, carne. Nossa, ele coloca a super sopa, né? Mas ela vai pegando ali o caldo. Então, é uma das formas que a gente faz aqui, né? E sempre motivando ela através do imaginário, do hiperfoco dela, do personagem preferido, como que a gente pode motivar ela a comer, se alimentar, comer outras, né? Mas é uma dica, tá, Maria? Nesse mingau, de repente você pode inserir outros alimentos que têm ali as vitaminas, os minerais que ela precisa, porque vai chegar um momento, Polly, vai chegar um momento de autonomia dela, que ela vai dar um passo, mas é o tempo dela, né? Você pode estimular, mas não espere assim, não cobre dela, né? Que ela tem que, porque vai chegar um momento. Então é isso. Beijo grande. Até amanhã, então.